Bem, muito boa tarde. Gostava de dar as boas-vindas à Prof. Geo. Não sei como é que se diz. A Associação de Professores de Geografia. Sim, mas... É a Prof. Geo. A Prof. Geo. Associação de Professores de Geografia, em particular à Presidente da Direção, a professora Ana Cristina Câmara, e ao Vice-Presidente, ao professor Miguel Inês Soares. Sejam muito bem-vindos a esta comissão. E gostava só de relembrar a grelha de tempos que foram informados. Tem 10 minutos iniciais e tem 10 minutos no fim, e eu costumo achar que talvez possam querer usar um bocadinho mais tempo no início, um bocadinho menos tempo no início. Tem 20 minutos e, portanto, se usarem 19 minutos na primeira parte, só tem 1 minuto no fim, mas penso que isso será gerido como entenderem. De qualquer maneira, sejam muito bem-vindos hoje a esta Comissão de Educação e Ciência. Eu não sei quem vai fazer a primeira intervenção, será a professora Ana Cristina Câmara. Há ali um relógio que mostra o tempo a passar. Não devo falar muito tempo. Ok. De qualquer maneira, são os tais 10 minutos mais ou menos o que entender, e depois no fim ajustamos o tempo que fica, está bem? Passava-lhe desde já a palavra, com certeza. Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer, em nome da Associação de Professores de Geografia e da sua direção, o facto de nos receberem na sequência do envio de uma carta conjunta que nós fizemos e que tomamos a iniciativa em relação a reunir todas as entidades com responsabilidade no ensino da geografia e na geografia, porque exatamente achamos que a geografia precisa de uma revalorização social e curricular. E por isso mesmo agradecemos ao Sr. Presidente da Comissão e aos Srs. Deputados aqui presentes o facto de nos terem concedido esta audiência. Pode ser do vosso conhecimento geral, mas queria começar por afirmar que a disciplina de Geografia é a quinta disciplina com mais alunos a realizar exames nacionais, apesar de ser uma disciplina de opção em apenas 2 cursos dos científicos e tecnológicos. É apenas opção em 2 cursos, mas é aquela que tem mais alunos, a quinta disciplina com mais alunos a realizar exames, a seguir ao português, à matemática, à biologia e à geologia. Por isso mesmo, acho que é importante, a partir daqui, pensarmos na importância que a disciplina tem, não só para o conhecimento do território, porque a escala de análise, em termos do currículo da Geografia A no ensino secundário, é o território nacional, e a importância que isso dá em termos da formação dos portugueses enquanto cidadãos, mas também na corresponsabilidade que isto acarreta na formação dos alunos do terceiro ciclo, ou seja, é necessário fazer chegar mais alunos, e o ensino que é ministrado nos alunos do terceiro ciclo tem que ser um ensino de qualidade. E isso é uma preocupação muito grande que a Associação de Professores de Geografia tem manifestado desde a publicação do Decreto-Lei do 58 de 2018, com a gestão flexível do currículo, porque, apesar de estarmos de acordo e aceitarmos a questão da gestão flexível do currículo, que isso permite imensa, passo a expressão, flexibilidade e permite que haja a existência de projetos e o ensino estar mais adaptado à realidade local. Por outro lado, a questão das matrizes curriculares e a introdução da disciplina de cidadania no conjunto das ciências sociais acabou por prejudicar a geografia e a história, neste caso, porque o número de horas que está concedido a esta área, este núcleo de disciplinas, acaba por reduzir com a introdução da disciplina de cidadania
a parte relativa à geografia e à história. E isto tem-se traduzido a nível de escola a imensas guerrilhas, guerrilhas não, guerras, agora com a guerra na Ucrânia é mais chato dizer a palavra guerra, mas eu então dizia mais guerrilhas entre grupos disciplinares, porque existe efetivamente não só há alunos que têm no 7º ano um tempo de geografia de 45 minutos, outro tempo de geografia no 8º ano, e há outras escolas em que os alunos têm 3 tempos ou 2 tempos no 7º ano e 1 tempo no 8º ano. Como vocês sabem, a semana passada foi a prova de aferição de Geografia e História. O que é que nós temos? Temos alunos a realizarem a mesma prova de aferição com oportunidades de aprendizagem completamente diferentes e díspares, e não há qualquer tipo de controle neste tipo de aprendizagem. Gostaríamos muito, e aqui fazemos um bocadinho, chamamos a vossa atenção e apelamos o vosso sentido de justiça para que, a partir das provas de aferição, se consiga apurar ou verificar se há efetivamente alguma correlação entre os resultados das provas e o que é que efetivamente aqueles alunos têm ou não têm, tiveram em termos de matrizes curriculares. Os resultados das provas há 2 anos, em 2019, foram baixos, quer para a geografia e para a história, foram ambos negativos, mas não se fez o apuramento destas, não houve nenhuma correlação entre aquilo que é a existência da matriz curricular e os resultados da prova. Portanto, aqui não só é uma questão de equidade e justiça para os alunos, mas também garantir que os alunos tenham acesso a um ensino de qualidade em todos os seus anos e os ciclos embora as aprendizagens essenciais sejam por ano, mas também temos que ver aqui e garantir que os alunos, quando saem da escolaridade obrigatória, tenham um conhecimento do mundo e de Portugal também, que lhes permita ser cidadãos ativos e exercerem uma cidadania territorial de pleno direito e consciência. Depois, passava para um terceiro ponto, que é a questão do envelhecimento da carreira dos professores. Eu tenho 52 anos, estou na média de idades dos professores de Geografia e sou professora do quadro. O que é facto é que os professores contratados que estão nas mesmas escolas do que eu têm menos de 6 ou 7 meses, em termos de média de idade nacional. Portanto, isto é grave, porque isso quer dizer que não há mesmo, quer dizer, se estamos à espera que os professores contratados assumam o papel dos professores de quadro, à medida que estes vão, que seria a tendência natural das coisas, não é essa, não é a realidade, efetivamente. E a região centro, apesar de não ser aquela que tem mais problema de falta de professores, é aquela que tem professores mais envelhecidos. Portanto, em termos de idade, está mais envelhecida. Depois, em relação à falta dos professores, sabendo que nós somos um grupo que está a ser muito mediatizado com a existência de falta de professores de Geografia, preocupa-nos bastante não só a existência de alunos sem professores, mas também preocupa-nos igualmente a questão das habilitações das pessoas ou dos candidatos que estão a ser aceitos para suprir estas necessidades. E por isso mesmo a nossa Carta Conjunta delineava um conjunto de prioridades que nós aceitamos que são mínimas para garantir que o ensino da geografia se faça de forma com pessoas que tenham formação académica específica e que a didatização seja talvez a única falha que existe ali no currículo, na medida em que eles podem ainda não serem profissionalizados. Portanto, e que por isso mesmo achamos que é preferível isso e que não podemos aceitar que hajam, neste momento, a exercer funções de professores de Geografia. Eu percebo que os diretores fiquem desesperados com alunos sem professor, mas que
em termos de conhecimento geográfico, ficamos a perder enquanto sociedade e enquanto escola. Depois, em relação à formação inicial, para esta falta de professores, é gravíssimo a questão da falta de professores, a questão da formação inicial, a forma como está organizada a formação inicial de professores não permite que pessoas que já tenham feito a licenciatura há algum tempo, neste momento, possam ingressar no mestrado em ensino, porque têm compromissos com a família, têm já empregos e que queiram, mesmo que queiram fazer um mestrado, a parte do segundo ano, que é a prática de ensino supervisionada, não é possível, porque eles têm que estar muitas horas nas escolas e isso não é compatível com os trabalhos, com uma profissão que eles exerçam e que queiram, para sustentar a família, queiram dar continuidade. Depois, os estágios não são remunerados, portanto, há um conjunto de fatores de atratividade da carreira que também, não só no início, mas também ao longo da carreira, que também não atrai não só os jovens, mas aqueles que já são licenciados a ingressar, a poderem verem no ensino uma oportunidade de trabalho e não conseguirem ingressar e verem alguns entraves. Pensamos que também a questão da falta dos professores, tenho 45 segundos, a questão da falta de professores é relativamente, é pontual na área metropolitana de Lisboa e no Algarve, efetivamente são zonas onde os custos de vida são mais caros e por isso mesmo, por serem mais caros, também o facto de as pessoas se deslocarem para lá é mais difícil, porque o ordenado no início de carreira é bastante baixo, portanto, os salários também será algo que deveria haver alguma reformulação, alguma revisão e acho que, pronto, distraíste-me e eu perdi o meu raciocínio. Portanto, mas acho que basicamente, toquei nos pontos todos que tinha aqui mencionados. Mas posso passar. Muito obrigado. Está perfeito, não há problema nenhum. Eu agradecia a intervenção e passava de imediato a palavra aos deputados que vão intervir. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Pompeu Martins, do Partido Socialista, para a sua intervenção, que é de 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, os senhores professores da Associação de Professores de Geografia. O Partido Socialista saúda a iniciativa, em primeiro lugar, de terem vindo cá apresentar esta carta conjunta de que foram promotores e que contou com a aprovação e inclusão de vários departamentos de Geografia do ensino superior, assim como a Associação Insular de Geografia e a Associação Portuguesa de Geógrafos. Este documento, também ele é merecedor, em primeira instância, do nosso respeito e é revelador de uma atitude construtiva e participada, fruto de consensos que são tão essenciais a quem pretende ser agregador nas intenções para poder ser substantivo nos atos e nas respostas. O Partido Socialista tem, em relação à educação, uma dedicação que para si é fundadora. Nessa gênese temos trabalhado para que a escola seja portadora e promotora de princípios e valores que são alicerces da democracia e para que o conhecimento tenha no cotidiano do país uma expressão transversal nas diversas áreas do saber, onde a igualdade de oportunidades possa ser central e um elemento demonstrador de qualquer expressão de sucesso. A Carta Conjunta que aqui nos apresentam dá conta de um conjunto de desafios que denotam as legítimas pretensões dos seus subscritores, não se cingindo à intervenção de um único interlocutor, mas ao envolvimento de entidades várias. De acordo com o estudo Diagnóstico das Necessidades de Docentes de 2021 a 2030, realizado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência e pela nova School of Business and Economics, será necessário recrutar 410 docentes do grupo 420 no ano letivo de 2025-2026, numa média anual para este grupo de 101 docentes.
O número de diplomados com habilitação para a docência foi de 21 no ano 2018-2019, o que demonstra claramente a escassez de resposta. Face à manifesta falta de quadros, conforme também é dado nota na Carta Conjunta, o Governo continuou neste ano letivo a exigir a titularidade de formação científica adequada, tendo-se atribuído horas de geografia a docentes que possuem formação científica, a somar à qualificação profissional que apresentam para o seu grupo de recrutamento, salvaguardando-se por esta via a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Para fazer face ao problema de escassez de titulares de qualificação profissional para a docência, que afeta igualmente outros sistemas educativos, o Ministério da Educação tem já em curso a revisão dos modelos de formação inicial de professores, retomando a remuneração dos estágios profissionais e assegurando a atualização científico-pedagógica de professores que pretendam regressar à carreira. No âmbito desta revisão, serão ouvidas as organizações representativas do setor, e nomeadamente as associações de professores. Deixo, contudo, aqui uma questão à associação, estando em causa a vossa ambição de ver criado um referencial de carga horária mínima por ciclo, atribuída às diferentes disciplinas na área das ciências sociais e humanas, que modelo, já pensaram nisso, que modelo e em que critério a associação propõe que seja construído este referencial mínimo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento também os senhores professores de Geografia da Associação de Professores de Geografia e congratulo pela iniciativa. Tenho que fazer uma declaração de interesses. Sou professora de Geografia e, portanto, obviamente que vou tentar evitar dar aqui uma aula de Geografia, mas ainda desde a 1h30 da tarde até às 15 horas estivemos no auditório Almeida Santos a ouvir e a contactar com alunos que vêm de escolas com fortes preocupações ambientais. E é focando-me nestas preocupações que eu gostaria de alertar para a preocupação da Geografia, reforçando, como é evidente, as pretensões e subscrevendo completamente a carta que foi apresentada. É importante, no mundo onde estamos completamente preocupados e em permanente discussão com as alterações climáticas, com as questões relacionadas com o aquecimento global, consequência das alterações climáticas, questões ambientais, recursos hídricos, despovoamento, gestão urbana, gestão da costa portuguesa, enfim, tantas preocupações que temos tido, e aqui também temos ouvido muitas vezes propostas de influenciar ou de propor às escolas que criem este projeto, o outro projeto, que se entrega às escolas a responsabilidade de muita sensibilização sobre estas e muitas outras temáticas, e eu, para o meu íntimo, que domino e percebo e conheço muito bem os programas, como dá para perceber, da Geografia, interrogo-me, mas tudo isto é desenvolvido na Geografia, tudo isto é reforçado e sempre sensibilizado nos alunos de Geografia. Então, porquê que nós não temos mais carga horária junto do plano curricular? Precisamente porque, na maioria das vezes, os professores se veem confrontados em optar, em aprofundar ou não alguns temas para conseguir cumprir um programa que se justifique existir, mas que é quase impossível de lecionar completamente, precisamente e integralmente, como seria o nosso desejo, precisamente porque a carga horária é muito diminuta. Tem ainda a preocupação, aliás, tem ainda o problema de depois ser opcional para as escolas determinados limites sobre esta e outras disciplinas. Penso que é a História, não sei se há mais algumas, mas pelo menos dividimos entre nós e a História e, por vezes, como é evidente, sabemos que as escolas, com uma questão de gestão de recursos humanos, se têm mais professores de História que de Geografia, acabam por acrescentar horas à História, retirando à Geografia. No entanto, estas são temáticas gritantes da nossa atualidade e da nossa preocupação e, por vezes, tantos projetos desenvolvidos que vão ao encontro da Geografia e que a própria Geografia desenvolve. Aliás, dou um exemplo simples e prático. Quando damos, por exemplo, a questão da evolução da população mundial, podemos aproveitar e até sensibilizar, vejam lá a vastidão de temas que podemos administrar ou lecionar na Geografia, podemos aproveitar até fazer sensibilização para contraceptivos e controle de natalidade, enfim. Portanto, há uma diversidade enorme na Geografia de sensibilidade e de sensibilização da parte da cidadania fundamental. Por isso, reforçamos e subscrevemos as preocupações e deixo então a pergunta para finalizar, qual é
a receptividade do Ministério e do Sr. Ministro da Educação, o anterior e este, mas sobretudo o anterior, para uma maior relevância dada à geografia na questão do peso curricular, e sobre a alteração, e também subscrevemos a questão da formação dos professores, sobretudo dos professores de terceiro ciclo e secundário, nomeadamente dos de Geografia, a alteração que fazem na proposta. Qual foi a receptividade, então, do Sr. Ministro da Educação, o anterior e o atual, até o momento? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os demais deputados da Comissão e saúdo os professores representantes da Associação de Professores de Geografia e da Carta Conjunta que apresentaram. Nós também reconhecemos que a Geografia é uma disciplina fundamental sobre renovar os conteúdos, mas que perdeu relevância nos horários e nos currículos. É um enigma no atual contexto, por isso estamos do lado da vossa posição. E também gostaria de sublinhar, de modo muito positivo, o que sublinham sobre a necessidade de se preservarem as habilitações académicas e científicas para a lecionação da disciplina. Portanto, apesar da crise de falta de professores, não há motivos para baixar a qualidade do ensino que proporcionamos. Há uma nota na carta que não foi referida na apresentação, mas nós no Chega não temos uma posição fechada sobre a questão dos estágios remunerados. Portanto, para nós é uma questão em aberto, estaremos dispostos a falar sobre ela. E se não tem acompanhado, eu informo, nesta legislatura nós no Chega vamos defender uma reforma profunda do ensino e temos estado a fazer isso, o que naturalmente inclui a disciplina de Geografia, para sublinhar que há duas áreas onde nós vamos fazer incidir o nosso foco, que é a questão da indisciplina e da burocracia. E nesses domínios somos claramente o partido dos professores, não vamos hesitar nisso e sublinho que temos estado solitários nessa luta, que é uma luta cívica e política. Uma outra nota sobre o que aqui foi dito é que nós também defendemos, no nosso projeto de reforma, intransigentemente os exames nacionais. Portanto, temos essa perspectiva e defendemos uma escola muitíssimo mais virada para o conhecimento no sentido tradicional do termo e menos virada para um espírito de instabilidade ativista que invadiu as escolas e que prejudica disciplinas como a Geografia. Temos outros aspectos importantes, por exemplo, a questão da avaliação dos professores, também rejeitamos as cotas para o 5º e 7º escalão, mas isso só é possível com a racionalização dos currículos. Portanto, porque os currículos que temos, nós não concordamos com eles, eles são extensos e dispendiosos, mas isso não quer dizer que seja em prejuízo da Geografia. Agora, eu deixo um desafio à Associação de Professores de Geografia, que provavelmente já fizeram, mas é comparar os currículos dos anos 80 e 90 com os currículos atuais, para depois nós percebermos como e porquê a Geografia foi prejudicada nestas últimas décadas. Agora, a questão que eu gostaria de colocar para terminar é que falou nas disputas internas nas escolas que prejudicam a Geografia. Eu gostava que, se fosse possível, que explicasse um pouco mais isso. Em que é que as disputas internas das escolas, porque eu suponho, estou a fazer uma inferência, que essas disputas também têm outro tipo de dimensões, como são as dimensões políticas, sindicais, por aí fora. Portanto, se pudesse... Agora, para terminar, o Chega tem um programa reformista muito claro e quero deixar aqui o convite ao desafio. Nós, no Chega, estamos dispostos a discutir a vossa perspectiva daquilo que reivindicam e a nossa perspectiva sobre o que deve ser a reforma do ensino. Estamos disponíveis para essa conversa e muito obrigado pela atenção. Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra à deputada Diana Ferreira, penso eu, que é quem vai fazer a intervenção do PCP. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a Associação de Professores de Geografia, de agradecer a carta, que embora seja subscrita não é, por várias entidades, que no fundo também nos fizeram chegar, e aproveitava até para destacar algumas questões que colocam efetivamente na carta, fizeram abordagens a essas matérias na intervenção inicial que tiveram, mas penso que são matérias importantes o suficiente para merecer também da vossa parte um aprofundamento no tempo que terão de resposta. Seja quando naturalmente referenciam a necessidade da valorização da geografia enquanto ciência que estuda as inter-relações existentes entre o território, a natureza e a sociedade, seja depois a identificação que fazem das condições pouco aliciantes no exercício das funções ligadas à docência, com a diminuição do número de professores no ativo, o aumento dos horários, não é, sem, no fundo, afetação de docentes, ou a própria distribuição do serviço docente, que depois gera também estes conflitos que aqui referiram na vossa intervenção inicial, mas também o aumento do número de turmas e de alunos por docente, com o que isso tem de consequências, não só para os professores, com toda a gestão que já têm que fazer de um conjunto de outras realidades e todo o trabalho burocrático associado, mas para os próprios alunos, porque depois as condições de acompanhamento e a qualidade naturalmente a qualidade do tempo que é despendido é também ela menor, com prejuízos, até porque as crianças e jovens não evoluem todos da mesma maneira, não aprendem todos da mesma maneira e as necessidades também mais específicas e as características mais específicas têm também de ser consideradas, o que, havendo mais turmas e mais alunos, se torna manifestamente difícil, se não impossível de fazer, muitas vezes. Mas também com propostas concretas que nos fizeram chegar nesta mesma carta para a supressão destas necessidades, nomeadamente no grupo de recrutamento de 420, exatamente para conseguir responder ao que aqui colocam como preocupação, sendo que colocaram também que a solução não passa só pela resposta dos professores contratados. Ou seja, e devendo estes profissionais também ter um vínculo às escolas, porque está mais do que evidente que respondem a necessidades que são permanentes, devendo estes profissionais também ter a integração na carreira e a sua carreira devidamente valorizada, as propostas que aqui naturalmente apresentam para alargar no fundo o recrutamento de professores dessa área é naturalmente algo que também integramos na nossa reflexão. Há aqui matérias que são da responsabilidade executiva do Governo. Não é a Assembleia que pode pronunciar-se ou tomar posição, ou por outra, podemos tomar uma posição política, mas de um ponto de vista de proposta, a mesma é, há matérias que efetivamente o Governo é que terá que agir, mas há 3 observações que muito rapidamente gostaria de fazer sobre a questão da falta de professores, da precariedade e da desvalorização da carreira docente, que diria eu que são 3 dimensões que infelizmente neste momento andam demasiado de mãos dadas, que prejudicam profundamente as escolas, nomeadamente a escola pública no nosso país, e que naturalmente prejudicam de forma mais agravada áreas, disciplinas ou áreas do conhecimento, sendo elas mais opcionais ou tendo elas um número mais restrito de alunos, com uma desvalorização salarial e de impedimento de progressão na carreira que naturalmente afasta jovens da profissão docente porque não têm uma perspectiva de evolução de futuro. Essa é uma preocupação grande, temos tido iniciativas, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, para responder a essa realidade e que naturalmente não queríamos também nesta intervenção manifestar essa preocupação que temos tido e para a qual temos tentado naturalmente encontrar soluções. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que é a Sra. Deputada Joana Mortágua que vai fazer a intervenção pelo Bloco de Esquerda. Passa, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar a Associação de Professores de Geografia e saudar esta iniciativa. É importante que as organizações de professores participem num debate que o Bloco de Esquerda também considera que deve haver sobre um dos maiores desafios da escola pública neste momento, que é a falta de profissionais, e nomeadamente a falta de professores. E se
há uns tempos, se calhar há 5 anos, há 7 ou há 8 anos, nós não pensávamos desta maneira e encontrávamos um conjunto de outros desafios que estavam mais ligados com as questões dos currículos e dos programas e com os afunilamentos curriculares e mesmo essas matérias não estando completamente ultrapassadas, há uma que emerge como incontornável, que é a falta de professores, entre os quais o grupo de recrutamento de Geografia é um dos mais afetados e é das primeiras disciplinas que nos surge como, nas escolas como diagnosticada com falta de professores. É também depois uma das disciplinas que acaba por ser dada por professores que têm outra especialização para contornar a falta de professores, coisa que acontece agora com História e Geografia, mas vai a prazo acontecer com todos os... quer dizer, nós caminharemos a prazos largos, infelizmente, para... a ideia para uma alteração do paradigma da profissionalização e da especialização dos professores. Há matérias que é importante, que o Bloco de Esquerda considera que são importantes rediscutir, nomeadamente nos currículos de História e de Geografia. Elas são matérias muito importantes para saber qual é que é o nosso lugar no mundo e de onde é que nós vimos, mas essa perspectiva também vai alterando ao longo do tempo. E há questões que agora nos são colocadas pelos estudos pós-coloniais, pelos movimentos antirracistas, pelo movimento ecologista, que interferem e devem interferir cada vez mais com os currículos desta disciplina. Mas isso também pressupõe que haja capacidade dos profissionais, dos docentes, dos educadores, tempo para refletir sobre estas coisas e também alguma renovação geracional que é inerente a esta renovação de pensamento também. Portanto, o que eu queria perguntar é se consideram que as medidas que o Governo tomou, nomeadamente ao nível da formação inicial e daquelas que foram aqui anunciadas pelo Partido Socialista, se são suficientes para fazer face a estes desafios por vós identificados e, se não, na questão mais específica, concreta da falta de professores de Geografia, que medidas mais práticas é que poderiam ser adotadas? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que a Sra. Deputada Carla Castro gostaria de fazer uma intervenção sobre esta matéria da Iniciativa Liberal. Sim, muito obrigada e peço desculpa pela alteração da ordem, mas a compatibilização dos trabalhos parlamentares às vezes pregam-nos algumas partidas. Agradecer a presença e que a temática que muito nos interessa. Eu já beneficio da alteração de ordem, não vou consumir muito tempo. Gostaria também de vos ouvir em concreto em relação às medidas que consideram mais pertinentes para os fins que aqui vieram expor. Nós temos defendido a autonomia e flexibilidade curricular. Gostaríamos de saber, do ponto de vista do que afeta a componente da geografia, qual é a vossa opinião sobre isso. E, em concreto, no tema da empregabilidade na área de geografia e das competências também, quais são as vossas apreciações e desafios que consideram mais prementes? E agradeço a possibilidade de intervenção. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu sei que às vezes é difícil conciliar a presença em várias comissões, portanto não tem, é sempre muito bem-vinda para fazer a sua intervenção. Acho que todos os grupos parlamentares já se pronunciaram. Eu passaria de novo a palavra à Sra. Professora, ou ao Sr. Professor Miguel Inês Soares, para... Tem 10 minutos e uns segundos. Ai não, um bocadinho menos que 10 minutos. Vou tentar ser muito sucinto. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Eu, para além de ser Vice-Presidente da Associação de Professores de Geografia, também sou diretor de um agrupamento. E, portanto, passamos também por essa dificuldade em gerir pessoal. Eu só gostava de sensibilizar toda a Comissão e os Srs. Deputados para que, quando nós temos falta de professores enquanto diretor, eu não posso meter à frente, o interesse da gestão de pessoal numa escola, mas tenho que colocar em primeiro lugar os alunos. E, portanto, posso identificar a escola, sou diretor do agrupamento de escolas de Alvide, em Cascais, e, não querendo particularizar, mas tentamos sempre fazer um princípio de equidade entre a distribuição da carga letiva,
com base na matriz curricular do 55. Pronto, o Decreto-Lei 55 de 2018. Tentando responder se existe um modelo. Naturalmente, se nós vamos colocar uma matriz ou direcionar muito a distribuição da carga letiva, a flexibilidade deixa de ser flexível para passar a ser inflexível. Portanto, passamos a ter uma flexibilidade curricular inflexível. E, portanto, passa muitas vezes por uma nota informativa para sensibilizar os diretores, e não é por eu ser de Geografia, conheço outros diretores que não são de Geografia, que têm essa sensibilidade para distribuir de uma forma o máximo possível, para não prejudicar, portanto, de uma forma equitativa, volto a repetir, para não prejudicar os alunos. Portanto, e isso fala-se muito em gestão de pessoal. Sim, nós somos uma pequena média empresa, por vezes, temos de ter essa responsabilidade em gerir pessoas, gerir crianças, gerir adolescentes, gerir bebés, que eu costumo dizer que somos uma empresa dos zero quase aos 18 anos, e, portanto, o nosso foco principal são os alunos, não é? Em termos. E, então, nessa perspectiva, a sugestão, não querendo, seria uma pequena, e eu peço desculpa, entre aspas, uma orientação a lembrar este princípio, que é, não é dizer que agora tem que ser X horas para a geografia ou para a história, isso acontece com o inglês, com as línguas, com a biologia, com a fisicoquímica, mas lembrar que é importante que todos tenham direito à mesma oportunidade. Não é em Cascais ou na área metropolitana de Lisboa que há falta de professores de geografia, então os alunos não têm o direito à geografia, ou então dizer, por exemplo, estou-me a lembrar, o Algarve também é uma área muito carenciada em termos de colocação de professores, e dizer que as crianças e os jovens de Portugal, do Algarve e da área metropolitana de Lisboa, ou Lisboa-Val do Tejo, não têm direito ao ensino da geografia, tal e qual como os outros jovens do resto do país. Pode parecer político, não é. É muito prático, eu sou muito operacional e gostava de passar essa mensagem. É muito difícil, eu também já fui, agora enquanto diretor não sou, é uma paixão ser professor e é muito difícil muitas vezes nós conseguirmos saber, nunca tivemos este problema no meu agrupamento, saber colegas que chegaram a ter 25 minutos, isto não é mentira, 25 minutos por semana, por poder falar de geografia, de geoestratégia, de geopolítica. A geografia, eu sou suspeito, mas a geografia está em todo o lado. E, portanto, não é promover a geografia, porque todas são importantes, mas, infelizmente ou felizmente, até já passou para Grade A, não é? A geografia em termos da OCDE, porque está um pouquinho em todo o lado, porque está, infelizmente, na guerra, está na paz, está nas decisões políticas e económicas, está em todo o lado. Pronto, não me queria estender muito e passaria, então, portanto, em termos de gestão, é isso que eu queria transmitir e passar esta sensibilidade. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra à senhora professora Ana Cristina. Em relação a propostas concretas, eu sugeria uma das coisas que a Associação tem promovido, e sempre que... Esta altura do ano para nós é muito complicada na Associação de Professores de Geografia. É na altura em que os professores telefonam para lá a chorar. E são colegas que tinham, ao longo do terceiro ciclo, 6 tempos, ou 7 tempos, ou 5 tempos, e viram a sua carga horária, estão a ver a sua carga horária, perder a carga horária da sua disciplina, a perderem horas em detrimento da disciplina de História, neste caso concreto. Portanto, o que nós, por exemplo, sugerimos, porque no terceiro ciclo, com cargas diminutas, nós corremos o risco de termos hoje 11 turmas, uma pessoa como eu, que apesar de ter 27 anos de carreira, tenho 20 horas letivas, eu tenho direito a 10 turmas. 10 turmas no agrupamento de escolas onde eu estava o ano passado, agora este ano já não, mas onde eu estava o ano passado, com 30 alunos, são 300 alunos. Isto não há sanidade mental, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E eu estou a pensar que tenho 3 níveis, mas sendo um agrupamento que eu posso dar desde o 7º ao 12º ano, nada garante que eu não vá dar, e se tiver um agrupamento com profissionais e CEFs e não sei o quê, portanto, pior ainda. Portanto, a situação não é fácil. Efetivamente, uma sugestão é, eventualmente, fazer semestralidade com História, ou seja, se eu tenho 10 turmas, ter no primeiro semestre, ocupar a turma A, B, C e D com as horas de Geografia e História
com geografia, e no segundo semestre perde-se sempre. É verdade, porque os alunos vão dizer que eles estiveram no primeiro semestre, vão ter o segundo semestre só com História e depois no 8º ano não têm. Mas é uma questão de justiça. A História teve a mesma... Os alunos em História tiveram tantas horas como a Geografia. E eu aqui não posso dizer que os professores de Geografia são de segunda e os de História são de primeira, porque não. Efetivamente, nós na matriz curricular já somos os dois de segunda. Não somos nem terceira nem quarta, porque há disciplinas que têm carga horária muito superior, e não estou a falar do português e da matemática, porque esses são imprescindíveis e eu acredito que sejam para muitas coisas, mas mais português e mais matemática também já se provou que se calhar não resulta. Mas também mais educação física, precisamos todos de educação física, mas se calhar não precisávamos do incremento que foi agora da gestão da educação física. Mas pronto, mas isso são outras coisas. A segunda, a questão das preocupações ambientais. Efetivamente, o espectro da abordagem multifatorial da geografia e dos fenómenos e da questão da visão multiescalar de qualquer fenómeno é importante. Vejamos agora a questão com a Ucrânia, com os solos negros, as planícies, a planície central, a questão da exportação do porto, tudo isto são elementos que nós podemos falar em História. Eu estou a desenvolver, e agora voltava um bocadinho à parte, mas é uma história muito pequena, estou a fazer um projeto que é o pátio da minha escola no meu agrupamento, e eu coloquei alunos do primeiro ciclo, do primeiro ao 4º ano, a debaterem, fazer um debate silencioso numa sala de aula sobre a guerra da Ucrânia, a debater a guerra silenciosamente. É um contrassenso, mas nós fizemos. E eles fizeram, partindo de coisas do pátio, e irem para a guerra na Ucrânia, porque esses miúdos acabaram de receber ucranianos na escola e miúdos que não falavam nada. Portanto, e nós aproveitamos a situação para fazer isso. Voltando às perguntas. As disputas é efetivamente... Aquilo que o Miguel falou, é que muitas vezes nós fizemos uma selfie em 2018-19 e depois 19-20. E, efetivamente, quando os diretores das escolas não são de geografia, a maior parte da distribuição da carga horária não vai, a de geografia sai sempre a perder. E porquê? Porque a gestão é dos recursos humanos e, efetivamente, a geografia perde, a cidadania ganha, mas não é os professores de geografia que está a dar a cidadania, qualquer um está a dar a cidadania. O meu filho, o ano passado, tinha uma professora de cidadania que nem sequer era do conselho de turma dele, era de inglês e não pertencia ao conselho de turma dele. Portanto, é mesmo uma questão de gestão de recursos humanos. Depois, o número de alunos por turma, já falei, portanto, efetivamente é algo complexo. A questão da progressão da carreira é muito significativo. Eu, como disse, já tenho alguns anos de carreira, estou no 4º escalão, já perdi 10 anos e tenho colegas meus que neste momento estão no mesmo 4º escalão e que acabaram de entrar para a carreira e estão igualmente, estão a aguardar para subir para o 5º escalão, tal como eu. E eu, como estava há mais tempo, veio uma reestruturação, veio com os 10 anos de congelamento e continuo aqui parada, encalhada, ainda por cima como sou ilhéu, encalhada mesmo no 4º escalão. Depois, 30 segundos, as medidas suficientes e a questão do Ministro, nós nunca conseguimos chegar à fala com o Sr. Ministro. Temos uma excelente relação e o professor João Costa teve um papel excelente em falar com as associações por causa das aprendizagens essenciais. Temos estabelecido imenso diálogo com ele, mas como Ministro da Educação ainda não tivemos a oportunidade de estar com ele. Sabemos que ele tem imensa sensibilidade para estas questões da equidade, mas na prática, no fundo, depois a questão, o Decreto-Lei 55 é a questão da flexibilidade, mas não há, nós precisamos de medidas, de notas informativas que ajudem a padronizar alguma parte da gestão nas escolas, e é fundamental, isso era importante mesmo. Acho que está tudo. Obrigado, Sra. Professora Ana Cristina, Câmara. E o professor Miguel Inês Soares. Chegamos ao fim desta audição, cumprimos os tempos.
Agradeço a vossa presença. Muito obrigada a nós. Agradeço a vossa carta e as preocupações que nos trouxeram e espero que possamos todos em conjunto pôr a geografia... Por Portugal... Educação. Por... É Exatamente. verdade, é verdade. Muito obrigado. Ficamos todos a ganhar, acho eu. Muito obrigada a todos.